Está começando mais um Guilherme Talk Show e hoje a gente conversa com Kate. Boa noite, Kate. Boa noite, tudo bem? Bom, você poderia começar falando como nasceu a Kate, essa personagem? A Kate, ela nasceu, na verdade, depois de muita insistência dos meus amigos, né? Eu já frequentava o meio gay, a noite GLS, né? Há uns 6 meses, mais ou menos. Desde a primeira vez que eu fui, as pessoas, as outras drags da boate já diziam que ficaria uma coisa bacana, por já ter os traços mais femininos, já por ser feminino naturalmente, né? Então ela nasceu com a ideia de existir apenas uma noite, que seria 17 de dezembro de 2011. Mas a partir daquela noite eu peguei gosto pela coisa e estamos aí desde então. E há quanto tempo Né? você trabalha com isso? Hoje, 3 anos, 5 meses e 29 dias. Amanhã eu completo 3 anos e 6 meses. Você trabalha em outra área e se trabalha, você gostaria de viver só dessas apresentações ou não? Quando eu comecei, eu era professor, né? Eu fazia graduação de História através da Univap mesmo. E já lecionava na época, só que eu me encantei tanto com o ser drag queen que eu imaginava que aquilo seria uma profissão que eu ia levar para o restante da minha vida, né? Que eu ia ganhar muito dinheiro com aquilo. Então eu tranquei faculdade, deixei de lecionar nesse meio tempo e hoje em dia eu trabalho como recepcionista em um hospital da cidade. E você começou com o incentivo dos seus amigos, né? Sim, Mas sim. como você se sente sendo a Kate? Hoje eu me sinto realizado, porque eu sempre gostei muito de teatro e eu vejo a arte de você ser uma drag queen apenas como uma expressão teatral, né? Como o que eu já tinha estudado há muitos anos atrás. É como se fosse uma realização pessoal, você criar uma personagem. Eu jamais imaginei que seria uma personagem feminina, né? No caso, queria ser uma drag queen, mas é uma realização pessoal muito grande. Qual a sua maior motivação para fazer essas apresentações? A minha maior motivação hoje é justamente mostrar a diferença que tem entre quem é o Everton, quem é a Kate e qual é a intenção da Kate, né? A maior motivação, além da realização pessoal, que é o que todas nós temos, embora a pessoa diga que não, que seja só um hobby, é sempre uma realização pessoal. E tem alguma apresentação que você consegue definir como a mais especial? E por quê? Sim, é de Como os Nossos Pais, que é uma música do Belchior, que eu fiz na voz da Maria Rita, perdão. Que foi quando eu comemorei 1 ano de carreira. É um dos shows que eu mais gosto, já repeti ele 3 vezes, né? E é um dos números mais especiais porque ele demonstra que não importa o que a gente faça durante a vida, a gente vai começar da mesma maneira. Tanto que eu começo montado e termino o show no palco apenas com a maquiagem. Tem, assim, como você definir um tema dessas apresentações ou cada noite você... Não. Cada noite... Depende muito da noite em que a boate vai estar realizando, né? Ou se é uma festa privada, alguma coisa do gênero. Depende disso pra gente escolher o que a gente vai fazer em cima. Então, não tem como eu dizer pra você, apenas nesse foco. A gente tem diversos estilos dentro do ser drag queen. Eu costumo dizer que eu procuro ir mais pelo lado da diva, que é a representação mesmo da mulher. Quanto mais parecido com a mulher você estiver, melhor. De onde veio a inspiração para o seu nome? Da cantora Katy Perry. E de uma cadelinha que eu tinha, que faleceu no ano em que eu comecei a me montar. Você costuma fazer apresentações da Katy Perry? Da Katy Perry até hoje eu só fiz uma música. Você acha que as drags estão tendo mais visibilidade com o sucesso da série do RuPaul? Em parte, sim. A cultura drag, na verdade, nós perdemos muito do valor com o decorrer dos tempos. Se você for parar para analisar, por exemplo, a história do ser drag queen aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, ela teve o ápice de 2005 até o final de 2008, comecinho de 2009. Então, disso pra cá, já existia, né, o seriado de RuPaul, que foi lançado em 2005, se eu não me engano, 2004, 2005. Hoje em dia, eu digo pra você que se nós temos o número grande de drag queens que nós temos, tanto em São José, né, aqui na região do Vale, como fora, é por conta do reality show.
E sua opinião, você acha que todo mundo tem um alter ego dentro de si, mesmo que não mostre? Sim. Todos nós temos, porque é a mesma coisa da história de você ter um amigo imaginário. Todo mundo teve, pelo menos uma vez na vida, ou ainda tem até hoje, né, independente da idade, um amigo imaginário que acaba talvez até sendo o seu próprio alter ego. Eu acredito que sim, todo mundo tem, só que existem muitas pessoas que têm medo de mostrar esse alter ego pela resposta que a sociedade vai dar. Você disse que se apresentou uma noite, teve vontade de se apresentar até hoje. Sim. Mas teve algum momento que você já pensou em desistir assim? E por quê? Quando eu comecei a perder a identidade do Everton, que, por exemplo, eu não tinha mais sobrancelha, barba, a única coisa de pelo, por exemplo, que tinha eram os cílios, que quando não caía, né, por causa da cola, de maquiagem, isso tudo, e eu entrava, por exemplo, no shopping, vou fazer compras, a primeira sessão que eu ia era sempre a feminina. Então eu comecei a viver demais a Kate e menos o Everton. Então, e neste momento, eu tive a intenção realmente de parar. Mas o que o Everton e a Kate têm em comum? O corpo. Que é a dele apenas. Porque a personalidade da Kate é uma coisa totalmente diferente, ela é extremamente espontânea com todo mundo. Poderíamos dizer que a Kate, ela nasceu para entreter as pessoas. Seja em cima do palco, seja sentado na mesa da boate conversando, tomando um drink ou na pista dançando. Você gosta mais então de ser a Kate? Não, eu gosto mais de ser o Everton, mas não abro mão da Kate, porque eu já tive tantos problemas, já tive tantas dificuldades dentro da minha casa, em relacionamentos, né? Que eu prefiro manter a Kate comigo, porque é uma coisa que faz parte de mim, afinal de contas são 3 anos, né? Não são 3 noites, mas quem eu gosto de verdade é o Everton. E você acha que a região do Vale Paraíba tem casas adequadas para receber apresentações das drags? Hoje em dia, aqui no Vale, nós temos 2 casas onde a gente sempre se apresenta, sempre dão bastante oportunidade, que são casas, assim, maravilhosas. Uma que eu adoro de paixão, por sinal, mas eu vejo ainda que é uma coisa falha, que é algo que pode ser melhor trabalhado. E qual é o seu contato com os admiradores do seu trabalho? Geralmente, os admiradores do meu trabalho são os meus ex-alunos. Então, a primeira reação é sempre de vergonha, né? Porque você não sabe qual vai ser a reação deles. Mas a gente recebe muito carinho, a gente transmite também para eles muito carinho e coisas do gênero. Bom, muito obrigado, Kate. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e hoje recebemos aqui Everton, que se apresenta como Kate. Bom, Kate, você falou que passou por dificuldades na sua família, né? Poderia comentar um pouco, sobre você ter escolhido essa profissão? Sim. Quando os meus pais descobriram que eu me montava, a primeira ideia que eles tiveram era que eu fosse me tornar uma travesti, né? Assim, porque meus pais já têm uma idade um pouco mais avançada, né? Então eles não entendem os conceitos que tem da diferença do ser drag queen, do ser um travesti, do ser um transexual. Então eu tive muitos problemas quanto a isso, a ponto de meu pai destruir vestidos, maquiagens, bijuterias e coisas do gênero. Então foi uma barra muito pesada em casa quando os meus pais descobriram. Hoje em dia é uma situação um tanto quanto mais tranquila. Meu pai não aceita, ele mesmo deixa claro isso, que ele não aceita. E continua na dele. Minha mãe não gosta, mas respeita. Eles nunca viram nenhuma apresentação sua? Pessoalmente, não. Vídeos, eu sempre faço questão de mostrar, pra minha mãe, pelo menos. Aí, depois de um tempo que eu descobri que ela mostrava também pro meu pai, quando eu não estava perto, né? E com amigos, assim, você também teve preconceito? Sofreu preconceito? Com amigos, não, mas no quesito relacionamento, que eu até comentei com você. Qual é o grande problema que a gente tem? Quando você resolve se montar, que é o termo que a gente usa, né? Quando você se monta pela primeira vez, se você não namora, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. A partir daquele momento, mesmo que seja apenas uma vez, você sempre vai ser lembrado como a sua drag. Sempre.
Tanto que eu tenho a minha mãe, né, a Aisha Ganzaroli, ela parou de se montar, mas até hoje. Você conhece fulano? Não. Mas era a Aisha. Não, a Aisha eu conheço. Né? Então, assim, a gente tem um problema grande, eu pelo menos tenho isso no quesito relacionamento, porque é muito difícil você conseguir encontrar alguém que se sinta, digamos, à vontade, estando ao lado de uma drag queen, de acompanhar. É lógico, já passaram pessoas pela minha vida neste tempo que acompanhavam, que ajudavam e que são meus amigos até hoje, né? Um deles foi o que fez a minha maquiagem, foi quem fez o vestido para estar aqui hoje e que também é drag queen, então é mais fácil, mas algumas outras pessoas já sentem uma questão diferente, né? Eu já cheguei a ouvir de uma determinada pessoa que ele não sabia como é que ele ia parar para explicar para o pai dele que o namorado dele se vestia de mulher. Você não estava namorando, então, quando decidiu? Não. Quando eu me montei pela primeira vez, eu não namorava. Você disse que seu amigo, ele ajuda a fazer uma maquiagem, um vestido, mas como assim? Você dá ideia para ele ou ele... A gente senta e conversa. Aí eu falo assim... Cookie, vou fazer um show tal dia, minha ideia é essa. Vamos preparar alguma coisa? Vamos. Pensei nesse estilo de roupa e tal, que não sei o que. Não, esse não dá. E se eu fizer um vestido assim pra você, ou se eu fizer um triquine, um maiô, alguma coisa desse gênero, você não acha que vai ficar mais bacana? Então, assim, no quesito produções, pelo menos... A Cookie é uma das pessoas com quem eu mais conto, porque faz as produções de diversas drags daqui da região e de fora também. E por ser um grande amigo, a gente acaba tendo uma liberdade maior para conseguir produzir juntos. Falando nisso, você se apresenta só aqui no Vale? Sim, só aqui no Vale, por enquanto. Tem vontade de se apresentar fora? Então, aí entra uma pequena questão. O estilo de drag que eu faço não é um estilo de drag chamado de comercial. Porque eu vou mais pro lado cênico. Eu gosto de uma coisa mais teatral, uma coisa que impacte, mas tenha um fundo de... tenha alguma coisa com a qual você sinta a necessidade de pensar sobre aquela performance. Sempre tem uma mensagem para deixar o público... Sim, exatamente. Sempre tem alguma coisa, ou que seja relacionado à minha vida naquele momento, enquanto Everton, ou que seja relacionado aos rumos que eu quero dar para a vida da Kate. Você chegou a fazer já teatro? Sim, eu cheguei a fazer teatro junto com a Escola da Família, né? Eu estudava ainda, na época eu estava, se eu não me engano, no primeiro colégio. Se eu estivesse no primeiro colégio... Não, na oitava série, 2005. Foi a época que eu fiz teatro. Você acha que isso te ajuda bastante hoje em dia? Muito, 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 porque eu acredito que foi a partir deste momento, tanto como o Everton como o Kate, que eu consegui me expressar melhor, consegui conversar melhor com as pessoas, fica uma coisa mais tranquila a partir do momento que você tem uma experiência que seja com teatro, que seja uma peça ou duas só que você faça. Então, outra pergunta aqui é, a diferenciação dos gêneros e dos corpos se dá através de uma identidade física ou cultural, ou por uma psique e comportamento social? Então, essa questão do gênero é um pouco complicada, porque nós temos o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher existem vários e vários títulos que a gente pode se aplicar. Drag queen não é um gênero. Drag queen é apenas você ser um ator. É você transmitir arte. Gênero é quem é transexual, quem é travesti. Isso é uma questão de gênero. Drag queen está totalmente fora disso. Tanto que eu tenho uma frase que eu sempre usei, que é: eu sou drag queen, mas não pela vontade de ser uma mulher, mas sim de representar uma mulher. E, em geral, você acha que tem muita aceitação assim ou as pessoas confundem muito? Não, as pessoas confundem muito. Muito, muito. As pessoas confundem muito porque, por exemplo, infelizmente a gente tem um estigma cultural de que quem é travesti, de quem é transexual só vive de prostituição. Então tem muita gente que ainda tem esse estigma de que a drag queen sobe no palco, faz o show, mas vai descer dali, encontra com alguém, vai sair e vai fazer um programa. Não, não é isso.
entendeu? Isso te chateia muito. Bastante. Eu me sinto muito ofendido se eu recebo um tipo de proposta desse. Infelizmente já aconteceu. E como você reagiu a essa Olha, proposta? eu não sou uma pessoa violenta, mas a primeira sensação que eu tive era de querer bater na pessoa, né? Mas eu resolvi sair, deixei a pessoa falando sozinha, e ela continuou indo atrás, e coisas do gênero. Ou então, uma vez que eu estava fazendo uma performance, um senhor me agarrou no meio do show, né? Eu estava descendo do palco, ele me agarrou no meio do show, passou e depois ele continuou o restante da noite até que eu tive que chegar no dono da boate e pedir ajuda, porque eu ia acabar mesmo fazendo uma bobeira. E você acha que as casas de shows te dão segurança? Ou Hoje em dia, eu não sei se eu posso falar o nome da Pode. casa, né? Hoje em dia, eu costumo me montar apenas no Alter Mix, que é uma casa que a gente tem há muitos anos aqui em São José. E o Paulo e o Cleiton, que são os donos, eles tratam as drags, né? E até mesmo os clientes sempre como filhos. Então, é um lugar onde eu me sinto extremamente segura. E sobre suas apresentações, você costuma dublar ou você canta também? Não, infelizmente Deus não me deu o dom, né, pra poder cantar, mas são sempre dublagens mesmo. E que vai, assim, de Adele até Elis Regina, que eu já havia comentado com você. Isso depende do seu humor ou você já Depende da prepara noite bem, mesmo, né? E do humor um pouquinho também conta, né? Se você tá, assim, no que a gente chama de bad, você vai acabar escolhendo uma música mais calminha, mais triste. Entendi. Muito obrigado, Kate. Ficamos por aqui com mais um programa. Obrigado, eu.